Espírito Santo de Deus, nós sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada e nós dependemos do Senhor. E pedimos e Te agradecemos, sabendo que enquanto ministramos a Tua palavra, o Teu poder vai estar percorrendo neste lugar, nos nossos corações, encontrando todos os espaços que precisam que a Tua palavra seja tocada. Nós queremos isso, recebemos isso e decretamos que nenhum impedimento será capaz de atrapalhar o mover da Tua palavra nesta noite, neste lugar, para que possamos nos tornar cada vez mais conhecedores do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Todo mundo bem? Esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 28 me chamou a atenção por causa de algumas frases contidas nele. A primeira delas é quando ele diz assim: desprezado o conhecimento de Deus. Essa palavra me chamou a atenção, porque no meu entendimento só pode desprezar aquele que um dia conheceu. Quando você é ignorante a respeito de um assunto, quando você não tem conhecimento ou nunca experimentou algo, você não está desprezando aquilo que você não conhece ou que passou a conhecer. Você só pode desprezar aquilo que você pelo menos teve um mínimo de experiência e aí você deixa para lá. Quando você não experimentou e não quer, nós chamamos isso de ignorância. A pessoa não sabe o que é bom, a pessoa não conhece aquilo, não experimentou aquele prato de comida e ele recusa porque não tem conhecimento. Agora, quando alguém um dia já provou e não quer, isso é um desprezo. Quando o texto diz, nesse ambiente aqui de Romanos capítulo 1, confirma exatamente isso que eu estou dizendo, porque nos versículos anteriores diz que os homens que estavam praticando tais inconveniências e tais impurezas, o texto diz a respeito deles que eles eram indesculpáveis, porque a glória de Deus tinha se manifestado até através da natureza. Então me chama a atenção a questão do desprezo, quando ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. E quando eu li isso, a primeira pergunta que eu fiz foi: será que é possível eu, em algum momento da minha vida, desprezar o conhecimento de Deus? Se é possível que alguém tenha conhecido desprezar, quando eu desprezei? E de que maneira eu posso desprezar o conhecimento de Deus? Eu fiz essas perguntas e quero fazer uma pequena introdução para poder fundamentar aquilo que eu quero compartilhar com você, com base nisso. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi que existe uma consequência para o desprezo do conhecimento de Deus. E a consequência vem de quem? Quem faz a consequência acontecer na vida de quem despreza o conhecimento? O próprio Deus, está escrito aí. Por isso o quê? Por causa do desprezo do conhecimento de Deus, o próprio Deus entrega o desprezador a uma disposição mental. Isso também me chamou a atenção, que é o fato da entrega. Essa entrega é uma espécie de condenação. Não é uma condenação que cai um raio do céu, que vem um castigo, uma punição. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim: a tua atitude de desprezo ao conhecimento da minha pessoa traz como consequência sobre você o fato de que você vai ser entregue a uma disposição mental. Que disposição mental é essa? Essa é exatamente uma estrutura de pensamentos, de argumentação, que existe no ser humano como consequência da separação dele da santidade de Deus por causa do pecado. Todo ser humano, como a natureza do pecado, como consequência do pecado, ele tem uma disposição mental que só pode ser vencida quando o conhecimento de Deus se revela na vida dessa pessoa. E a falta ou o desprezo ao conhecimento de Deus leva essa pessoa a ser entregue a si mesma. Irmãos, isso é algo muito sério, porque o maior destruidor em potencial do próprio eu é o próprio eu. Nem o maligno tem poder o suficiente, porque o diabo não pode te tocar se Deus não permitir. Lembram de Jó? Deus permitiu ou não permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó, nos filhos, inclusive na saúde de Jó? Mas Deus pôs um limite: até aqui você vai, daqui você não vai. E ponto final. O diabo, a ação maligna é colateral nas nossas vidas, ela só acontece se eu permitir. E aí está o grande problema. Se eu permito, o estrago na minha vida não é
por causa das trevas, é porque eu permiti. Isso faz de nós o pior destruidor de nós mesmos. E quando a Bíblia diz que Deus entregou o desprezador à sua própria mente, é como se Deus estivesse dizendo: você rejeitou o conhecimento, você desprezou, por isso a partir de agora você está entregue. Faça o que você quiser. Irmãos, você tem consciência do perigo que é isso, do estrago que isso pode causar? A Bíblia diz em Provérbios que uma criança entregue a si mesmo é desgraça para a mãe. Ela um dia vai ser vergonha quando se tornar adulto para os pais. Se serve para uma criança, serve muito mais para um adulto. Um adulto entregue a si mesmo é desgraça para a sua própria vida. Estão entendendo, irmãos? Estão comigo? Isso também me chamou a atenção. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que a disposição mental, quando ela é liberada por causa do desprezo do conhecimento de Deus, ela automaticamente gera comportamentos inconvenientes, atitudes fora do alinhamento da vontade de Deus. Em outras palavras, irmãos, o pecado na vida de um cristão é consequência de uma entrega que é resultado do desprezo ao conhecimento. E nós somos aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que um dia experimentaram, nós somos aqueles que temos o potencial de praticar o desprezo. E eu quero falar, na sequência da introdução, de que maneira nós podemos desprezar. E se de fato isso pode acontecer, ou já aconteceu de alguma maneira conosco. Mas antes, leia comigo Oséias capítulo 6, versículo 6. Nós estamos com o data show ali ajustado. Se pudesse apagar a primeira, só a primeira, não sei se dá para apagar só a primeira. Olha o que diz a palavra de Deus. O próprio Senhor falando. Tá bom assim. Eu sei que eu sou meio marronzinho, mas dá para me ver, irmãos? Se apaga a luz, né? Aí fica difícil de ver. Se fosse meu sogro, tudo bem. Mas pois desejo misericórdia e não sacrifício. Você pode ler a parte segunda comigo? 1, 2, 3, já. O que Deus quer, irmãos? Tem duas coisas que o Senhor diz que Ele quer. Ele quer misericórdia. Ele quer que antes de sacrifícios, ou seja, se eu traduzir isso para os dias de hoje, o que Deus quer é que eu viva em perdão, que eu viva em amor, que eu viva em graça com as pessoas, que eu abençoe as pessoas, misericórdia com as pessoas. Essa é a vontade de Deus. Antes de eu fazer qualquer sacrifício, antes de eu estar envolvido com as coisas de Deus, com a obra, mais do que qualquer esforço que eu possa fazer, mais do que qualquer oferta que eu possa dar, Deus quer de mim um coração perdoador. Quantos podem dizer amém para isso? Mas além disso, o Senhor quer conhecimento dele, antes de holocaustos. Os holocaustos era a maior oferta que o povo de Israel podia oferecer, porque era quando eles pegavam aquele animal tratado, super cuidado, e que chegava no tempo do abatimento e levava o animal inteirinho para ser entregue, e ele inteiro era queimado. O holocausto fala de uma entrega, fala de uma total rendição da tua vida nas mãos de Deus. Mas antes de uma rendição total, aliás, você nunca vai conseguir ter uma verdadeira rendição se você não tiver o conhecimento de Deus. Porque o que gera uma total rendição é o total conhecimento de quem Deus é. Então, antes do holocausto, Deus diz: eu quero conhecimento. Um outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que tem a ver com Romanos 1, 28, 2 Coríntios 10, versículo 5, pode soltar aí. Eu ponho o versículo 4, por favor. Vamos ler o 4 e o 5. Nós conhecemos esse texto, é já bem conhecido, mas dentro dessa perspectiva de Romanos 1, 28, vai fazer um sentido todo diferente. Você conseguiu o 4? As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir. Que armas nós estamos falando? Que armas são essas poderosas? Que armas são essas? Nossa oração, o nome de Jesus, jejum, palavra, oração. Isso aqui, essa reunião é uma arma. Adoração, verdade, como eu posso esquecer de adoração?
Agora, essas armas que nós temos em Deus, quantos aqui têm armas poderosas em Deus? Quantos creem que essas armas estão? Diga para alguém assim, você tem essas armas na sua vida. Amém? Quantos se sentem mais confortáveis e seguros de saber que tem essas armas? Mas sabe para que servem essas armas? Serve para tem três objetivos. Para destruir fortalezas, versículo 5. Argumentos e toda pretensão, essa palavra pretensão pode ser também traduzida por arrogância, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Preste atenção. Romanos 1, 28 fala de uma guerra. Romanos 1, 28 fala, em primeiro lugar, de um desejo de Deus, que Ele quer que eu conheça. Não tem nada mais importante aos olhos de Deus do que eu e você conhecermos a Deus. Mas a Romanos 1, 28 fala também de uma guerra, não do lado de fora, uma guerra dentro de você. Uma guerra dentro da sua mente. Uma guerra instaurada na vida de todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus. Não é à toa que Paulo, em Romanos capítulo 7, diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz, porque há essa guerra dentro de mim. Que guerra é essa? A guerra do teu homem carnal, que não aceita as coisas de Deus e não quer as coisas de Deus, que é o mundo, que é os prazeres. Mas essa guerra que se manifesta em me levar ao mundo, na verdade ela nasce aqui dentro da minha mente, com fortalezas. Que são fortalezas? Fortalezas são estruturas de pensamentos enraizadas no nosso coração, na nossa mente, que vêm dos nossos pais, vêm dos nossos antepassados, ou vem, por exemplo, vou te dar um exemplo. Alguém que sofreu um abuso na infância. Aquilo trouxe tanta dor, que aquela pessoa acredita numa verdade para si que é uma mentira. Por exemplo, ela acredita que, vamos dizer que uma menina tenha sido abusada, ela diz aqui dentro que casamento não é de Deus. Ela fala, nunca vou casar porque isso aconteceu comigo. E aquilo, é um exemplo simples, mas aquilo virou uma fortaleza. Quando surge um pretendente, quando chega na idade de casar, vem as oportunidades, há uma barreira, ela trava, essa menina vai ter um monte de comportamentos esquisitos. Ela não vai conseguir romper e fluir num relacionamento, porque não adianta aconselhamento se não for tocar nessa fortaleza que foi instaurada dentro da sua mente. Mas a Bíblia diz que nós temos armas poderosas em Deus e elas destroem toda a fortaleza na nossa mente. Amém? Às vezes fortalezas se instauram por causa de repetição de comportamentos familiares. Meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. Sim, eu não estou dizendo que não existe maldição. Existe a maldição, sim. Mas você sabe que tem muita coisa que se repete de pai para filho, que nada mais é do que uma repetição de comportamento. Igual aquela história de uma mulher que estava ensinando para a filha a fazer um frango caipira. E ela disse para a filha, filha, o frango caipira se faz em 2 panelas. Então ela pega as 2 panelas, ensina a filha a fazer em 2 panelas o frango caipira. E a filha curiosa fala, mas mãe, por que 2 panelas? A gente tem uma panela tão grande aqui. Eu falei, filha, minha avó fazia desse jeito, minha mãe fazia desse jeito, você vai fazer desse jeito. E só porque na época, talvez não tinha aquela grande panela de pressão, e aí a avó dividia em 2 panelas, e toda a geração daquela família está amaldiçoada a cozinhar um frango caipira em 2 panelas, por resto da eternidade das gerações, porque alguém não quebrou. Com esse exemplo não tem nada a ver, né, irmãos? Mas você está entendendo o que eu estou tentando falar sobre fortaleza na mente? São maneiras de pensar enraizadas que impedem você de alcançar coisas maiores na sua vida por causa da fortaleza. Mas as armas poderosas não vêm só para destruir fortalezas. Olha a sequência, deixa o texto lá, por gentileza. Destrói também o que, irmãos? O que está escrito aí? Argumentos. Todo ser humano tem dentro dele uma disposição natural, carnal, de argumentação. Pastor, a argumentação é negativa? De jeito nenhum. Mas quando ela é fruto de uma mente aprisionada por pensamentos
que se tornaram fortalezas que impedem essa pessoa de fluir, essas argumentações refletem um estado de arrogância. E ela impede a pessoa de ser livre. Porque não tem aconselhamento, não tem instrução, não tem orientação, não tem palavra que penetre no coração daquela pessoa. Porque tudo vai ser rebatida com uma argumentação. Tem gente que tem tão viciado em argumentação, que mesmo quando ele sabe que não tem razão, que perdeu toda a razão, ele ainda argumenta, dá um jeito de arrumar um jeito, de que esse jeito seja o jeito que mostre a ele que o jeito dele é o certo. Já viu isso? Quem conhece alguém assim? Não cutuca ninguém. Mas a palavra de Deus nos revela que essa forma de argumentação é uma prisão. Que existe armas poderosas para quebrar essas argumentações. Eu sei que seu irmão talvez não passe por isso, mas você poderia só me ajudar pegando na mão dele um pouquinho, dizendo assim, você tem armas poderosas para acabar com essa argumentação. Mas as armas poderosas também vêm para destruir toda a arrogância. Diga assim comigo, fortalezas na mente, argumentações da mente, e a arrogância da mente são contra o conhecimento de Deus. Eu começo a perceber que a falta ou o desprezo ao conhecimento de Deus está muito relacionado com a indisposição que alguém tenha de se render. Porque ter conhecimento de Deus tem que abrir mão dessas coisas. Tem que abrir mão da pretensão, tem que abrir mão de uma estrutura argumentativa que sempre defende você. O problema da argumentação é que ela sempre vai colocar você isento de reconhecer erros. E quando você se isenta de reconhecer erros, você fica distante do arrependimento. E distante do arrependimento, você está distante do Senhor. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que o Senhor está com a sua mão estendida, mas o pecado faz separação entre nós. E se não houver disposição para arrependimento, mas eu estou entregue a uma disposição mental que é cheia de argumentação, de fortaleza, de pretensão, o conhecimento de Deus me fica impedido. Não é à toa, está mexendo no som, está mudando meu microfone. Não é à toa que nós encontramos cristãos que, embora frequentem a igreja, embora façam eventos, diminuem um pouco, embora estejam envolvidos talvez há anos, não conseguem fluir na presença de Deus, são travados, porque falta o conhecimento. A igreja não te dá condições de levar a um fluir. Conhecimento de Deus faz você fluir na igreja. Quem está entendendo, irmãos? Estou quase terminando a introdução. Mas ainda há um texto, Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que o ouvimos, não deixamos de orar por vós e de pedir que sejam plenos, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em outra versão diz que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha o versículo 10 agora. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Presta atenção, sabe o que Paulo está fazendo aqui? O terceiro aspecto dessa introdução sobre desprezo do conhecimento de Deus, é que o conhecimento de Deus, ele é algo que acontece nas nossas vidas por intermédio de oração. Nós falamos que conhecimento de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida. Conhecimento de Deus tem a ver com uma guerra que eu tenho que enfrentar aqui dentro. E conhecimento de Deus é gerado com oração. Paulo orou pelos colossenses para que eles fossem cheios do conhecimento. E enquanto eu estou pregando essa palavra, meu espírito está orando por você para que você seja cheio do conhecimento de Deus. E o interessante é que Paulo diz assim, porque se você não tiver, em outras palavras, do versículo 9 para o 10, ele diz que se você não tiver o conhecimento de Deus, olha lá o versículo 10, você não vai conseguir andar de maneira digna do Senhor. O que é andar de maneira digna? É andar no temor do Senhor, onde o mal não me pega mais.
temor do Senhor é desviar do mal. O mal vem na minha frente, eu desvio dele. Esse caminho eu não passo, porque eu sei que ele vai me dar prazer por um instante, mas depois ele vai amargar a minha vida, e eu vou desonrar. Um homem que teve temor do Senhor foi José, porque foi tentado por aquela mulher cheia de pombagira, e ele disse, aqui não, e saiu correndo. Isso é temor. Temor do Senhor é desviar, mas não é temor de Deus se não tiver conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus me leva a ter temor de Deus e vice-versa. Por isso que Paulo diz, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, para que vocês andem de maneira digna. O conhecimento de Deus é a resposta para aquelas vidas que não conseguem se ver livres de vícios, que não conseguem se ver livres de pecados, que não conseguem se ver livres da imoralidade. Não tem argumento, não tem conversa, não tem conselho que mude a tua vida. O conhecimento de Deus muda a tua vida. Conhecimento de Deus te faz andar na presença de Deus. Conhecimento de Deus te faz andar de maneira temente em Deus. Mas olha ainda, ele diz assim, ó, agradando-lhe em tudo. Quem gostaria de ser uma pessoa que agrada a Deus em tudo? Tem alguém aqui? Eu nunca me esqueço na minha adolescência, em Recife ainda, quando nós nos reuníamos, nos nossos domingos, a gente se reunia em escola, porque não tínhamos um templo construído. E a gente se reunindo em escola, a gente almoçávamos juntos, porque o pessoal do louvor tinha que levar todo o instrumental para a escola, depois tirar da escola. A gente já viveu isso. Né? Vocês estão vendo agora de quem foi a culpa, né? Onde nasceu isso? A gente viveu isso no passado. Mas eu me lembro que aquelas tardes de domingo definiram muitas coisas na minha vida, porque depois do almoço, a gente juntava com o pessoal do louvor para orar. A gente ia orar. E eu nunca me esqueço de uma tarde dessas, eu chorando de joelhos. Eu estava lendo naqueles dias o livro de Daniel, e aquela passagem do capítulo 9 de Daniel entrou como uma bomba no meu coração, quando Daniel disse assim, quando Daniel fazendo a sua oração, o arcanjo veio e disse, Daniel, tu és muito amado. E quando você começou a orar, a resposta veio do céu. Quando eu li isso, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu quero um dia ouvir que eu sou muito amado e que eu vou começar a orar, a resposta já vai sair, que os olhos do Senhor estão voltados para a minha vida. E eu me lembro de que isso passou a ser uma oração constante na minha vida. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser alguém que vai agradar a Deus em tudo que faz, em tudo do jeito que faz. Eu quero agradar a Deus com todo o meu coração. E sabe o que é interessante? Muitos cristãos têm esse desejo, mas nunca conseguem. Porque não se agrada a Deus por esforço pessoal. Agrada-se a Deus quando você tem conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que te dá poder para viver uma vida que agrada a Ele em tudo. O texto ainda diz assim, frutificando em toda boa obra. A frutificação depende do teu conhecimento de Deus. Dada a introdução, agora eu vou pregar. E eu fiz essa pergunta. Quando e como eu desprezo o conhecimento de Deus? Eu achei 5 respostas na Bíblia. Quantos querem ouvir? Alguns não querem ouvir ou simplesmente não quiseram ter o trabalho de dizer amém. Quantos querem ouvir quais são as 5 respostas para... Não, você tem que entender que o pregador, ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a igreja responde, incentiva, o pregador fica pilhado, irmãos. Vamos lá. Em primeiro lugar, o conhecimento do Senhor é consequência de querer e buscar. Quando é que eu desprezo o conhecimento de Deus? Quando em algum momento da minha vida eu paro de buscar. Eu começo a desprezar o conhecimento de Deus quando na minha vida, o meu trabalho se torna tão maçante, tão opressor, tão demanda tanto de mim, demanda tanto de mim, e eu me entrego tanto ao trabalho, que eu esqueço que quem me dá força para o trabalho é o Senhor. E eu paro de buscar a sua presença, eu paro de ter tempo com Ele. Eu justifico para mim mesmo, com aquela minha argumentação pretensiosa, que é uma fortaleza, de que eu não tenho tempo. E isso
me leva a desprezar o conhecimento de Deus. Eu quero analisar com você alguns textos para que você entenda o que eu estou dizendo. Provérbios capítulo 2, de 3 a 5. Provérbios capítulo 2, de 3 a 5. Presta atenção no que diz aí. Eu disse que ter o conhecimento de Deus é querer e buscar. Eu só posso ter o conhecimento de Deus se eu tomar uma decisão de buscar. Eu desprezo o conhecimento de Deus quando eu não quero mais buscar. Quando eu perdi a graça de buscar. Quando eu perdi a paixão de buscar. Quando eu não tenho mais fome. Se a mesa estiver posta, um banquete estiver à sua frente, e você não tiver fome, você come? Tem gente que come. Agora, chega em casa com fome, e você não vê nada na mesa, abre a despensa, tem uma bolacha. Você come aquela bolacha como se fosse a melhor picanha da face da terra. Sabe o que isso quer dizer? Que ter conhecimento de Deus tem a ver com a fome que você tem de Deus. Porque Deus pode estar fazendo maravilhas, Ele pode estar com o coração aberto para se revelar a você, mas se você não quiser Deus, você não vai ter o conhecimento de Deus. Olha esse texto de Provérbios 2, 3 a 5. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Que tipo de busca você acha que é essa? Busca de desesperado. A busca ao Senhor não pode ser um tipo de busca como se ele fosse uma opção do dia. É a busca de quem está faminto. Eu quero Deus e não há outra coisa que me possa saciar. Se buscar... Volta o 3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, versículo 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Que tipo de busca é essa, irmãos? Que tipo de busca é essa? De desespero, de alguém que sabe que toda a resposta da sua vida está num tesouro escondido. Agora olha a sequência. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Lembra quando eu falei um pouco sobre a relação entre o temor do Senhor e o conhecimento de Deus? E eu disse que o temor do Senhor é desviar-se de uma, sai fora. Vem cá, tem um esquema aqui, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Mas o que tem que fazer? Não, tem um negocinho aí que ninguém pode saber. Estou fora. Esse temor de Deus não acontece por acaso. Não acontece porque você é bom. Não acontece porque eu e você temos condições de fazer. O verdadeiro temor do Senhor, ele vem como resultado de um desejo de querer Deus. Por isso que o texto disse, se você buscar, se você quiser, se você procurar, se você fizer disso o teu maior objetivo de vida, então você, o que diz lá o versículo? O 5. Então você entenderá o que é temor do Senhor. Tem muita gente que faz coisa boa. Tem muito ímpio que sim, que tem algum... O senhor conhece ímpio que tem caráter? Tem gente que não conhece a Deus e tem caráter. Mas uma coisa é o caráter. E outra coisa é você entender o que é o temor do Senhor. E quem entende o temor do Senhor porque busca, vai encontrar o que é o conhecimento de Deus. Eu diria, em outras palavras, que o conhecimento de Deus é resultado de um desejo que eu tenho de conhecer a Deus, de buscar a Deus. E quando eu começo a buscar, eu começo a perceber que os caminhos errados que eu trilho me afastam de Deus. Então eu não quero mais os caminhos errados, porque eu quero Deus. E se eu for pelo caminho errado, eu vou ter falta de Deus. Então eu desisto das coisas erradas. Eu não fico mais naquela noia. Eu não posso, eu não vou. Não, eu decido não mais, porque melhor é estar no conhecimento do Senhor. Então o temor é essa compreensão de que a busca de Deus me leva a conhecer algo que é a melhor parada do que qualquer outra coisa que essa vida pode oferecer. E porque eu encontrei esse temor, à medida que eu vou caminhando nesse temor e tomando decisões que não
que agradam o coração de Deus, pode não agradar a minha carne, mas agrada o coração de Deus. À medida que eu vou tendo essas decisões no temor do Senhor, eu vou conhecendo Deus. É resultado de uma busca. Então, para responder a pergunta, nesse primeiro ponto, quando é que eu desprezo o conhecimento de Deus? Quando eu não quero e quando eu não busco. Você pode dizer comigo? Diga, quando eu não quero e quando eu não busco. Irmãos, quem dá, pode pôr o próximo texto de Efésios, quem dá o conhecimento é o próprio Deus. Aí é que está o mistério. Você viu que o texto de Provérbios diz que você vai entender o temor e vai encontrar. O conhecimento de Deus está bloqueado para algumas pessoas. E Deus bloqueia o conhecimento dele para algumas pessoas. Por quê? Porque não busca. Porque não procura. Porque o seu coração quer outras coisas. Mas quando Deus vê que você está sério na busca, veja que nenhum texto está dizendo assim, quando você se tornar perfeito. Nenhum texto está dizendo quando você parar de fazer. O texto diz querer. Eu entendo que o conhecimento de Deus é a melhor casa de recuperação para qualquer viciado. Não que eu não estou desprezando as casas de recuperação, mas também não adianta uma casa de recuperação se uma pessoa não estiver desejoso pelo conhecimento de Deus. Sim ou não? Porque no conhecimento, eu acredito no projeto da casa de recuperação para tirar o cara de todas as distrações do mundo. Você sabe de uma coisa? Tem muita gente de nós que precisa ir para uma casa de recuperação. Porque está muito distraído com as coisas deste mundo, está muito distraído com as redes, está muito distraído. E a Bíblia diz que Jesus deixou as redes, a gente precisa deixar as redes também, irmãos. Tem muita gente distraído com muita coisa e está viciado em muito ego. E o projeto Casa de Recuperação é tirar a distração para que a pessoa possa ter um verdadeiro conhecimento de Deus. E aí ela vai ser livre. Faz sentido, irmãos? Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Eu falei para vocês que o conhecimento de Deus vem pela oração. Quando nós oramos, ore pelos seus filhos para eles terem conhecimento de Deus. Como nós temos orado para que vocês tenham conhecimento de Deus. Ore pelos seus liderados para que eles tenham conhecimento de Deus. Não ore apenas para que ele seja livre do pecado. Ore para que ele tenha conhecimento de Deus. Porque se ele tiver conhecimento de Deus, não tem pecado que pega na vida dele. Pegue na mão de alguém e diga assim, eu estou orando para você ter conhecimento de Deus. E fala para essa pessoa, é Deus que vai te dar conhecimento dele. Por isso que Paulo está dizendo, peço que Deus, nosso Senhor, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu oro para que Tanabi tenha conhecimento do Senhor Jesus. Eu oro para que essa igreja tenha conhecimento de Deus. Eu oro para que os nossos filhos tenham conhecimento de Deus. Eu oro para que os nossos alunos das escolas estaduais, municipais tenham conhecimento de Deus. Eu oro para que esses traficantes tenham conhecimento de Deus. Eu oro para que os viciados tenham conhecimento de Deus. Nós, como igreja, oramos para que os nossos jovens tenham conhecimento de Deus. E nós veremos uma geração livre de toda a distração que esse mundo traz. Aleluia. O próximo texto de Jeremias. A pessoa que deseja e que busca, presta atenção, o texto. Todo mundo conhece esse texto que a gente vai ler agora de Jeremias 29, 13. Todo mundo conhece. Mas sob a perspectiva de não desprezar o conhecimento de Deus, traz um sentido todo diferente. Presta atenção. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, qual é o segredo de conhecer a Deus? Procurar Ele de todo o coração. E a promessa dele é, vocês vão me encontrar. Olha o versículo 14. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Irmão, esse texto é lindo demais.
É Deus dizendo assim, quando eu enxergar que o teu coração realmente está afim de mim, quando eu enxergar que você está abrindo mão de certas coisas por causa de mim, quando eu enxergar que você desistiu das coisas erradas porque você me ama, eu vou deixar que você me encontre. Presta atenção. Se Deus está dizendo que Ele vai deixar ser encontrado, tem certas situações que Deus não se deixa encontrar. Tem certas pessoas que Deus não se deixa revelar. Por quê? Presta atenção. Você acha que isso pode acontecer aqui num culto, Cacá? Você acha que pode, Cacá? Você acha que pode acontecer de num culto Deus desejar se revelar para algumas pessoas e para outras Ele não se revelar? Por que seria isso? Sabe por quê? Porque a semana inteira Deus não foi seu alvo. A semana inteira estar com Deus não foi nem sequer uma opção. A semana inteira foi trabalho, foi escola, foi fazer as coisas, foi namoro, foi isso, foi rede social, foi joguinho, foi videogame, foi besteira, foi coisa errada. A semana inteira eu fiz tudo o que eu quis. Mas eu não tive desejo da presença de Deus. Eu chego num culto, a palavra não vai te agradar. O louvor não vai te levar à presença de Deus. Porque Deus não vai se deixar encontrar por você. Porque Deus se deixa encontrar por aqueles que querem estar com Ele. Por aqueles que o procuram. Por aqueles que fazem disso como a busca de um tesouro escondido. Eu sinto dizer isso. Às vezes tem pessoas que têm... Eu sinto muito forte que tem algumas pessoas aqui que têm dado sangue para resolver algumas situações que estão pendentes na sua vida, envolvendo finanças, envolvendo negócios, envolvendo papeladas que estão travadas. E eu sinto tão forte de dizer isso. Não é o juiz que está impedindo, não é o banco que não está liberando, não é o patrão que não está deixando, é Deus que está fechando a porta. É Deus que não está deixando acontecer. Sou eu que não estou permitindo, porque eu amo você e você é meu filho. E você investe todo o seu esforço para conquistar coisas que poderiam acontecer assim, se você tivesse esse desejo que você está tendo para resolver o seu problema por mim. Irmãos, tem certas coisas na vida de filhos, presta atenção. Quantos pais nós temos aqui? Quantos pais têm o desejo de abrir portas para os seus filhos e ver seus filhos prosperando? Quantos? Eu tenho. E o que o filho precisa fazer para conseguir isso do teu coração? Agradar o pai. Como é que um filho agrada o pai? Sendo obediente, honrando, mas acima de tudo, amando estar com o pai. Um filho que tem prazer no pai, faz o que o pai quer, não porque por interesse, mas porque ama o pai e quer ver o pai feliz. E um pai que tem um filho que faz aquilo que o pai quer, vai dar o que o filho quer, porque sabe que o filho merece. Amém, irmãos? Segundo lugar, o que me impede de ter o conhecimento de Deus? Se o primeiro lugar é não querer, não buscar, o segundo, orgulho, arrogância e pensamentos desalinhados com a vontade de Deus, causam resistência do conhecimento de Deus. Eu volto para o 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que nós já lemos no início, falando que tem a ver com batalha espiritual. Olha só, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Escute isso. A sua forma de pensar, a sua maneira de conduzir a sua vida naquela condição de ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Essa dificuldade de se submeter a conselhos, a orientações, é um sinal de que você possa ter uma mente que resiste ao conhecimento de Deus. Porque o texto está dizendo que as armas poderosas que nós temos em Deus é para destruir argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. A falta de rendição, de uma disposição mental que se humilha, que fala assim, eu abro mão da minha atitude, do meu pensamento, da minha razão,
Quando você se submete a uma liderança, a uma autoridade, é por isso que isso é tão abençoador na vida da pessoa que se submete. Porque ela está combatendo uma arrogância que todo ser humano tem. É por isso que a submissão é difícil. Ela é difícil porque nós somos carnais. Porque se formos espirituais, cheios do Espírito Santo de Deus, ela não é difícil, ela é prazerosa. Mas eu prefiro ficar com a minha argumentação, eu prefiro ficar com a minha maneira de pensar, eu prefiro ficar com a minha estrutura de pensamentos, mesmo que eu muitas vezes perceba que isso só está acabando com a minha vida, eu estou perdendo o que Deus tinha me dado, eu estou desalinhando com a vontade de Deus, mas eu sou assim, eu penso desse jeito, esse é meu argumento, é isso que eu... Isso é um levante dentro de você contra o conhecimento de Deus. Não há na Bíblia uma justificativa. Não há na Bíblia uma justificativa para uma arrogância, para uma rebeldia, para uma decisão fora de uma direção dada por Deus a um homem de Deus que passa para o povo. Não há. Por isso que 1 Pedro diz que é grato a Deus quando você suporta com paciência. O orgulho, a arrogância e pensamentos desalinhados com a vontade de Deus causam resistência ao conhecimento de Deus. Um filho que não consegue obedecer o pai não vai ter conhecimento de Deus, irmãos. É rebeldia. Quantos concordam que um filho desobediente ao pai é motivo suficiente, de acordo com 2 Coríntios 10, 5, para resistir ou impedir o conhecimento de Deus? Quantos concordam que uma rebeldia com o pai é assim? Quantos concordam? Tem gente que não concorda? Ok, a maioria concorda. Esse princípio se aplica também quando está relacionado com a autoridade espiritual na nossa vida? O que você acha? Isso bloqueia o conhecimento de Deus? Ok. Então deixa eu falar do terceiro motivo que me faz ter desprezo pelo conhecimento de Deus. Viver no pecado. Viver no pecado me afasta do conhecimento de Deus. Eu cito mais uma vez Isaías 59, versículo 2, que diz assim, que a mão do Senhor não está encurtada, nem seus ouvidos tapados para nos ouvir, mas o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando eu estou vivendo uma vida, mesmo conhecendo a Deus e conhecendo a palavra, constantemente tendo quedas e quedas e quedas e quedas e quedas e quedas, eu preciso dizer, a sequência de quedas indica falta de arrependimento, porque arrependimento é mudança de atitude. E se não há mudança de atitude, mas eu estou tendo quedas, então eu posso dizer aquilo que eu disse no início, por isso que foi tão importante estabelecermos aquela introdução. O temor do Senhor é consequência da busca. Se eu não estou tendo temor do Senhor, eu estou buscando outras coisas que não é a presença de Deus. Então a constante queda é resultado da falta de busca que me leva a não ter temor, que não me faz encontrar conhecimento de Deus, e por isso a vida no pecado me faz impedir de ter conhecimento de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, 6 diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, quando havia trevas no nosso coração, Ele iluminou o nosso coração para que pudéssemos ter conhecimento de Deus. Porque se Ele não tivesse iluminado o coração, não tinha como ter conhecimento, porque as trevas não têm conhecimento. Andar em pecado não tem como ter conhecimento de Deus. Você pode dizer isso para alguém? Pegue na mão de alguém e diga, andar em pecado te impede de ter conhecimento de Deus. Quarto desprezo, quarto fato que me faz ter desprezo ao conhecimento de Deus. Efésios 4, de 11 a 13. Olha o que diz lá. E ele designou, ou deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para um pouquinho aí, congela esse versículo, presta atenção. Para que Deus deu autoridade na igreja?
Para quê? Acabamos de ler aí. Quem aqui tinha dificuldade de interpretação de texto na escola? Para que Deus deu autoridades na igreja? Olha lá. Fala aí, irmãos. Para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com base nesse texto, é correto dizer, opção A, que Deus deu autoridades na igreja para que as pessoas sejam fortalecidas? Certo ou errado? Sim. Com base nesse texto, é possível dizer que Deus deu autoridades na igreja, colocou homens com posições em autoridade, para que o corpo de Cristo seja construído, certo? Agora olha o próximo versículo, para que servem as autoridades colocadas por Deus? Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, a unidade da fé, a unidade da fé. Para que Deus deu autoridade na igreja? Para edificar a igreja, para fortalecer o corpo, para ajudar para que cada um tenha o seu trabalho na obra de Deus, mas também para que em fé todos tenham conhecimento de Deus. Portanto, o quarto ponto que me ajuda a desprezar o conhecimento de Deus é não estar ligado ao corpo de Cristo. É não estar envolvido com a igreja, não com o templo, com a igreja, as pessoas. É não estar debaixo de autoridade estabelecido na igreja. Porque ajuntamento de pessoas não quer dizer que é igreja. Mas ajuntamento de pessoas que confessam o nome de Jesus e que têm autoridades estabelecidas por Deus sobre a igreja, isso é igreja. E quando eu não estou envolvido ou estou na igreja, mas não consigo me submeter às autoridades estabelecidas por Deus, eu estou rejeitando o conhecimento de Deus. É certo dizer isso? De acordo com o texto, até que todos alcancemos a unidade da fé. Deixa ele ligado só para mim, por favor, congela ele só para mim, por gentileza. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Falta de ligação com o corpo de Cristo também me impede de amadurecer em Cristo. Quinto lugar, quando que eu desprezo o conhecimento de Deus? Olha Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Travou aí? Conseguiu. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Sabe quando eu desprezo o conhecimento de Deus? Quando eu paro de frutificar. Quinto lugar, quando eu peço um tempo para Deus da obra. Quando eu paro de servir. Quando eu paro de trabalhar naquilo que Deus me colocou nas mãos. Quando eu paro de frutificar. Eu estou desprezando o conhecimento de Deus. Eu vou explicar isso para você. Tem certos níveis de conhecimento de Deus que você só tem quando você está servindo a Deus. Sim ou não? Quem aqui já serviu a Deus de alguma maneira? Agora presta atenção. Quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo porque nós somos perfeitos? Quantos já servindo a Deus perceberam o quão falho nós somos? Servindo a Deus, quantos já perceberam? Meu Deus! E sabe quando a gente percebe que a gente não é nada? Quando de repente acontece um milagre através das nossas vidas, na vida de alguém. Aí a gente olha para a gente e fala, meu Deus, quem sou eu? Como que isso pode acontecer? Eu orei. Eu me lembro que, eu não vou perder essa oportunidade, né? Claro, você me conhece. Quando o pastor Greg estava aqui, pode ficar tranquilo que eu sou curado. Mas você acha que eu não reparei você desviando de mim para receber a oração do Greg? Eu estou precisando ministrar uma cura na vida do Samuel, do pastor Samuel, porque depois do culto ele chegou para mim falando em inglês, tentando. Falou, pastor, eu preciso fazer um curso de inglês. E eu vou arrumar alguém para traduzir para mim, porque as pessoas vêm receber a oração de mim. Eu falei, calma, Samuel. Não sei nem por que eu comecei a falar disso aqui.
estava falando sobre quando a gente serve a Deus. Ah, sim, lembrei. E eu me lembro que alguns corajosos não viram a fila do Greg. E eu não sei se essas pessoas foram receber oração de mim desanimados pela fila que estava na frente do Greg. Tipo assim, né? Ah, pastor, vai o senhor mesmo. Se não der certo com o senhor, eu vou lá no Greg. E aí, naquela hora, a gente luta, a gente não se sentir indigno, né? Mas, irmãos, presta atenção. Eu orei por 4 pessoas com artrite, que não podiam levantar o braço. E todas elas foram curadas na hora. E não tem a ver comigo, irmãos. Eu não estou contando porque foi eu que orei. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. Mas eu estou dando um exemplo que naquela hora que eu estava como homem, lutando aqui dentro para dizer assim, eu sei, a igreja me ama. É porque é um cara de fora que está falando inglês. E eu aqui, né? Não tem nada a ver esse negócio, o pessoal querer oração. Não, eu sei que estava. Enquanto eu estou nessa luta, o irmão chega, pastor, ora o senhor mesmo. ainda fez assim, ó. Né? Eu estou aqui, né? Eu sei que eu não sou tão fininho, então a pessoa ainda fez assim, viu a fila, ora, pastor, ora por mim, eu creio. Jesus vai fazer, né? E aí reforça. Jesus vai fazer, ora por mim. Na hora que eu orei, e a pessoa foi curada, ela levantou o braço, nossa, pastor, eu estou curado. Naquela hora, eu tive um pouco mais do conhecimento de Deus. Porque eu vi o quão limitado eu sou. Eu vi o quanto nós, seres humanos, somos tão tendenciosos a ser levados por emoções e sentimentos. Mas também vi o quanto Deus está pronto para usar pessoas que se dispõem na mão dele. E o quanto ele é misericordioso, gracioso, cheio do poder, independente de quem está fazendo. Porque não tem a ver com quem está fazendo, tem a ver com ele. A glória é dele, volta para ele. Então eu estou usando esse exemplo para dizer que quando eu deixo de fazer a obra, presta atenção, e se o Samuel não, que ele já é curado. Mas e se o Samuel, vamos fazer o Samuel que já é curado então, chegasse aqui e falasse assim, ó, ninguém quer oração minha, também não vou mais servir. Porque eu sei que ele também orou por pessoas que foram curadas aqui. Os visitantes que vieram receber a oração dele. E eu vi. Chegou um visitante aqui, você fez, in the name of Jesus. Eu vi. In the name of Jesus. O cara foi curado na hora. Se o Samuel, ou eu, ou meu sogro, ou qualquer outro pastor, que não fosse o Greg, porque era o Greg. Ele tinha olhos azuis, irmãos. Não tivesse ficado chateado aqui, falado assim, eu vou sentar porque só quer orar com o Greg mesmo, teria perdido naquele momento a oportunidade de ser usado por Deus, de aprender que é sempre Deus quem faz, que não depende de homens. É um passo, é um degrau que você aprende, porque você não parou de servir a Deus. Irmãos, não é à toa que Jesus disse assim, aquele que pôs a mão no arado, não olhe para trás. Porque se olhar, não é digno de mim. Porque o conhecimento de Deus tem a ver com continuar fazendo para Ele. Por isso que o texto diz, frutificando em toda boa obra e crescendo. Com Greg ou sem Greg, a obra vai acontecer. Eu quero concluir citando para os irmãos algumas verdades finais. Qual é a consequência quando nós desprezamos o conhecimento de Deus? Seja quando eu não quero buscar, quando outras coisas são mais importantes, quando tenho orgulho, pensamentos, estruturas argumentativas, quando eu vivo no pecado, quando eu não estou ligado no corpo ou não submisso às autoridades, quando eu deixo de trabalhar na obra, o que acontece quando eu desprezo o conhecimento de Deus? Volta para Romanos 1, nós vamos ler do versículo 29 ao 32. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que os tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe qual é a consequência de quem despreza o conhecimento de Deus? Fica passível de todas esses males na sua vida. Porque está entregue a si mesmo, está entregue à sua disposição mental. Mas tem mais que a gente precisa considerar. Em Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por causa do que, irmãos? Falta de conhecimento. Deixa eu dizer para você. Tem áreas do nosso casamento que estão destruídas. Não foi porque um errou e o outro errou. É por falta de conhecimento. Nós conhecemos, eu citei hoje de manhã, nós conhecemos um casal que hoje, em outra cidade, está para ser ordenado pastor, eles estão à frente, eles estão debaixo de uma autoridade do pastor da igreja, mas eles estão fluindo. E a história deste casal é impressionante, sabe por quê? Porque ela adulterou e ele adulterou. Os dois adulteraram, os dois pisaram na bola, os dois fizeram coisas erradas, e os dois foram no cartório. Os dois assinaram o divórcio e depois de assinar o divórcio voltaram para casa, sentaram na cama, olharam um para o outro e falaram: o que a gente está fazendo? E hoje estão juntos, restaurados, anularam o divórcio, Deus consertou a vida deles. Sabe por quê? Porque nem o pecado pode destruir a vida de uma pessoa que tem conhecimento de Deus, se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz que a falta de conhecimento de Deus, isso destrói. Falta de conhecimento de Deus, isso destrói. Tem casamento sendo destruído porque Deus foi desprezado. Tem finanças sendo destruídas porque Deus foi desprezado. Tem coisas na nossa vida que não estão fluindo porque em algum momento da tua história houve desprezo do conhecimento de Deus. Ou porque você deixou de buscar, ou porque você escolheu viver no pecado, ou porque você não está ligado ou não está submisso na igreja, a autoridades, ou porque você parou de frutificar. Alguma coisa. Se tudo isso que eu estou falando procede do Senhor, se os textos que a palavra de Deus nos fornece para que essa palavra seja pregada realmente vem de Deus, eu preciso dizer para você que rejeitar o conhecimento de Deus é a causa das coisas erradas na nossa vida. Porque se eu decidir não desprezar mais Deus, o que está destruído vai ser reconstruído. Quantos creem nisso? Olha o que diz João 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus disse isso e eu nunca entendi muito bem. Eu falei: Jesus, o que é isso que o Senhor quer dizer? Hoje eu entendo. Na vida das pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra e se rendem à palavra, a palavra tem poder para te limpar. Se você enxerga que na sua vida em algum momento houve desprezo do conhecimento de Deus, e você não deixa que argumentações roubem a palavra que Deus está tentando trazer para o seu coração, e você se arrepende e se rende, essa palavra tem poder para te limpar. E em último lugar, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro foi um cara espetacular, depois que se converteu. Que antes de se converter, deu trabalho para Jesus, traiu Jesus, brigou com as pessoas, cortou a orelha do atendente do sacerdote. Mas olha, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mas depois que se converteu, Pedro trouxe umas pérolas tremendas. Olha o que Pedro diz numa simples saudação na sua carta. Ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. Quando eu busco conhecimento de Deus, na minha vida a graça e a paz é multiplicada.
Sabe o que quer dizer graça ser multiplicada? Isso quer dizer que você vai ter poder para fazer o que você não consegue fazer com as suas próprias forças. Graça multiplicada na sua vida quer dizer que você vai ter o favor de Deus sobre a sua vida, que por onde você andar, Deus vai na tua frente. Graça multiplicada sobre a tua vida quer dizer que no momento de maior pressão da sua vida, quando você olha para você mesmo e fala, eu não aguento mais, vai vindo alto uma força que vai te pôr de pé, como aconteceu com Paulo, que clamando a Deus disse assim, eu não aguento mais esses espinhos da minha carne. E a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta. E a graça é multiplicada na nossa vida pelo conhecimento de Deus. Você parou para pensar nisso? Isso quer dizer que a graça, quantos creem que a graça de Deus está sobre a nossa vida? Quantos creem? Mas Pedro está dizendo que essa graça que já está pode ser aumentada, multiplicada, ela pode ser fortalecida mais ainda. E como que eu posso fazer isso? Tendo o conhecimento de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei se essa palavra se aplica ao teu coração. Mas se você reconhece que em algum momento da sua vida você desprezou o conhecimento de Deus, tome uma decisão para que você não seja entregue. Ou talvez você já foi entregue e precise consertar isso. E eu não queria que ninguém ficasse em pé, de verdade mesmo. Não me afeta se no meu apelo ninguém ficar em pé. Não me afeta. Porque eu tenho convicção de que a palavra que eu preguei veio do Senhor. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Mas se você reconhece que em algum momento da sua vida o conhecimento de Deus tem sido desprezado, eu queria que com muito temor você ficasse em pé dizendo, eu reconheço que num desses 5 pontos, ou talvez em todos eles, ou talvez em 1 ou 2, 3 pontos desses, eu desprezei o conhecimento de Deus. E eu quero reparar isso na minha vida. Porque eu não posso continuar vivendo desse jeito. Porque eu não posso viver sem essa presença. Eu queria que você orasse. Ore ao Senhor nesse momento. Peça a Deus que Deus te perdoe. Peça perdão a Ele. Das vezes que você desprezou o conhecimento. Peça a Ele misericórdia. Peça a Ele que Ele te leve a uma atitude interior diferente. Mas além dessas pessoas que estão em pé com o coração muito sincero, muito quebrantado, eu também quero orar de maneira específica. Porque nós vimos que conhecimento de Deus é algo que Deus dá através de oração. E às vezes tem pessoas que desprezaram tanto o conhecimento de Deus ou viveram de maneira tão cheias do seu ego, que se sentem bloqueadas. E por essas pessoas que tiverem coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo, eu me sinto bloqueado, travado para obter conhecimento de Deus, e eu quero ter conhecimento de Deus. Eu quero me render como nunca antes, eu quero me entregar. Se tem alguém nessa condição aqui, eu queria que você saísse então do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu sei que isso não é para todos, isso é para algumas pessoas que se sentem totalmente bloqueadas. Enquanto o pastor Fernando vai estar cantando essa canção, e você entende que isso é para você, você vai sair do seu lugar. Nós vamos orar, porque nós vimos ali que é por meio de oração. Há bloqueios realmente que fluem, se quebram através de oração. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais.
quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar em teu amor. Eu quero olhar em teus olhos. Nós vamos orar por essas pessoas. Enquanto a canção está sendo tocada, os pastores vão me ajudar. Por favor, vamos orar por eles. Pode continuar cantando. A igreja, vamos todos ficar em pé. Se você entende que Deus já tem revelado o conhecimento dele da sua vida, eu glorifico a Deus, eu acredito em você. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas vamos adorar então? Vamos cantar essa canção enquanto os pastores oram por esses irmãos? Teu amor, eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, Senhor. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar em teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, Senhor. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar em teu amor, pois eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais, Jesus. Eu quero te conhecer cada dia mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Vamos, irmãos, vamos declarar bem forte para Ele. Quero subir no teu colo. Vamos ter esse momento com a presença do Senhor. Como criança Me embriagar no teu amor. quero olhar em teus olhos, Ser consumido pelo teu olhar. Me subir no teu colo, como criança me embriagar em teu. Se é isso que você quer, diga mais uma vez. quero olhar em teus olhos, Eu quero te contemplar, consumido pelo teu olhar. Oh meu Deus, eu preciso. quero subir no teu colo, Como criança me embriagar. quero te conhecer, quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero te conhecer. Mais e mais, eu quero te conhecer. Oh meu Deus, eu
conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, Se solte na presença dele. consumido pelo teu Diga isso para ele de olhar. todo o seu coração. Deixa essas correntes quebrarem na sua Quero mente. subir no teu colo, Oh, Deus. como criança me embriagar. Enquanto o violão toca, comece a levantar a sua voz agora, com as suas palavras, com a sua canção, do seu jeito. Se libere na presença de Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa o que tem acontecido, não importa a pressão que você tem vivido, não importa o que tem cercado você. Deus está te dando esse momento para com Ele restaurar o que foi perdido. Oh, decime andaramacê. Escute, escute, escute. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo assim: eu quero chamar meus filhos que perderam aquele brilho, que perderam aquele chamado. O chamado não morreu, mas no coração morreu, na mente morreu. Desprezaram o meu conhecimento, se afastaram, esmoreceu aquela paixão. O Senhor está restaurando isso nessa noite. Se tem alguém aqui corajoso o suficiente para correr aqui no altar de Deus e dizer: eu quero isso restaurado na minha vida agora, sai do seu lugar rápido, porque se o Senhor está aqui nesse lugar e o que eu estou dizendo vem dele, Ele está dizendo que Ele vai restaurar isso agora, nesse momento, e eu quero orar por você. Tem alguém que quer atender isso, que quer dizer: Deus, eu quero de volta aquela chama, eu quero aquela paixão que um dia me fez fazer loucura, que um dia me pegou de um jeito que nunca mais eu fui daquele jeito. Aquilo morreu, aquilo se foi, aquilo apagou. Eu não sou desse jeito, eu não quero viver como um robô. Eu quero ser tomado pelo teu fogo, pela tua presença. Eu quero ser cheio da tua glória, do conhecimento, da revelação. Eu quero ser tomado pela tua unção de novo. Que os bloqueios caiam na minha vida. Teus olhos, consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, Vem orar por eles. criança me embriagar. Fica mandar a Teu amor, eu quero olhar em teus olhos, Deus, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar em teu amor. Senhor, quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Faz aquela Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos,
Nós vamos já encerrar, mas eu sinto tão forte da gente cantar essa última canção. Nós cantamos há um tempo atrás, antes de te abençoar, enquanto essas pessoas também recebem. Tudo que eu vi, tudo que aprendi, faz acontecer mais uma vez. Os milagres que o teu povo viu, faz acontecer mais uma vez. Então consagrai-vos para mim, e maravilhas eu farei. Queremos o teu fogo, teu avivamento, acendendo a chama mais e mais. Reis e reinos caem, o teu povo clama por tua presença, teu poder. Há tempo de plantar, há tempo de colher, faz acontecer mais uma vez. De curar e edificar, faz acontecer mais uma vez. Diga. Então consagrai-vos para mim, que maravilhas eu farei. O teu fogo, teu avivamento, acendendo a chama mais e mais. Reis e reinos caem, o teu povo clama por tua presença, teu poder. Queremos o teu fogo, teu avivamento, acendendo a chama mais e mais. Reis e reinos caem, o teu povo clama por tua presença, teu poder. O Rei está aqui, tua glória me envolve, incendeia-nos em meio ao louco, vitorioso, maravilhoso, teu nome tem todo o poder. Somente as vozes, o Rei está aqui. Vitorioso, vitorioso, maravilhoso, seu nome tem todo o poder.
pastor Maurílio nos dá a bênção. Faça assim com a sua mão para receber esse imensurável amor do Senhor Jesus. É tremendo esse amor de Deus. E o instrumento do Espírito Santo na nossa vida nos leva hoje, amanhã, depois a uma comunhão, uma intimidade e um conhecimento maior do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.